Salve, galerinha, já tá enjoado de ver minha cara aqui? Se você já tá enjoado, aí complica, né? Vamos lá, firme e forte, preparatório gratuito aí de CPA 20. Estamos falando aí de módulo 4, então se você não se inscreveu no canal ainda, se você não deixou seu like, vai lá, cumpre essa missão e volta aqui pra gente falar de outros instrumentos de renda fixa que são tão importantes nesse módulo 4 e importantíssimos aí para você passar na sua prova de certificação. Vamos falar agora de LF, que são letras financeiras. A ideia também é a dívida de um banco com o investidor. Ele segue a mesma retórica do CDB. E aí talvez você pergunte por que então que não é um CDB. Lembra que quando nós falamos do CDB, eu falei sobre a liquidez diária do CDB e que a maioria deles ali, eles vão permitir que você resgate antes do tempo, pagando uma pequena multa, né? Perdendo parte da rentabilidade, mas a diferença do CDB é essa liquidez diária após ali um mínimo de carência que normalmente é exigido. Lá já a LF, a letra financeira, não existe essa possibilidade de você resgatar antes do prazo antecipado. Não existe a possibilidade de você vender também para uma outra pessoa. Também é uma dívida do banco com o investidor e o prazo mínimo dela são 24 meses. Podem ter letras financeiras com prazo maior, a diferença é que você não consegue resgatar o seu recurso antes. Por isso, normalmente a letra financeira paga uma taxa um pouquinho melhor do que o CDB, porque ela vai ter uma garantia do seu recurso, o banco vai ter uma garantia do seu recurso por mais tempo. Outra questão que garante também uma taxa melhor é que não existe fundo garantidor de crédito, não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, do FGC, nas operações de letra financeira, de LF. E até mesmo pelo prazo aí de no mínimo 2 anos, o imposto de renda vai ser sempre de 15%, lembra da tabela regressiva de imposto de renda, né? Então, passados 721 dias, ele cai para a alíquota mínima aí de 15% de imposto de renda e o mínimo para você investir em uma letra financeira é de R$50 mil. Como eu disse, a ideia dele é igual um CDB, só que ele foi criado aí para os bancos não quebrarem, né? Isso surgiu lá na crise do subprime, lá em 2009, quando a crise começou em 2008, né? Chegou no Brasil em 2009, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falava que seria só uma marolinha, onde muitas instituições quebraram lá nos Estados Unidos, né, em diversos outros países do mundo, e também aqui no Brasil nós tivemos uma repercussão muito grande, e aí por esse receio foram criados alguns títulos diferentes, como a letra financeira. A letra financeira, então, vai exigir esse prazo maior. Professor, mas eu ainda não entendi por que ela foi criada. Imagine em um momento em que muitas instituições financeiras no Brasil ou no mundo estão quebrando, a tendência é de que os investidores resgatem seus investimentos com medo dessas instituições quebrarem e botem o dinheirinho embaixo do colchão, porque é melhor ele perder para a inflação do que eu perder tudo lá na instituição financeira que pode quebrar. Pensando nisso, então, foi criado a letra financeira, que ela obriga a você ficar um pouco mais de tempo, né? Como eu falei, no mínimo 2 anos, alguns casos são maiores também, para você ficar ali com esse recurso e não tem como você resgatar. Então, garante uma liquidez para o banco em relação a resgates antecipados. Juntamente com a LF, a letra financeira, foi criado o DPGE. DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. E aí nós vamos falar da ideia do CDB também. O que muda muito aqui é essa garantia especial. Qual que é a garantia de um CDB? O CDB é a garantia do banco, que ele diz, a garantia sou eu, a garantia sou eu. Mas se o banco quebrar, existe uma outra fonte, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até quanto? Até R$250 mil. Mas imagina um grande investidor que ele tem mais de R$250 mil aplicado, e aí ele diz assim, cara, se o banco quebrar, eu só recebo 250 mil daquela conta, daquele banco ali que está no meu CPF. Se eu quiser fazer um investimento maior em renda fixa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir para um banco maior, talvez, que não tenha tanto risco de crédito, mas ele não vai me pagar o mesmo valor. Então, também no ano de 2009, também por conta ali da crise do subprime em 2008, 2009 lá nos Estados Unidos, foi criado o DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esse especial é porque, nesses casos, o DPGE ele tem uma garantia de até R$40 milhões. Esquece então os 250 mil lá do fundo garantidor e pode chegar até uma garantia aí de
40 milhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito. Então, obviamente, isso traz muito mais segurança aí para um grande investidor ou para grandes investidores, né? Um grande banco, ele pode captar esse recurso aqui num fundo, ir lá e aplicar num fundo, num DPGE de um banco menor, e aí você até às vezes acha que está aplicando, por exemplo, num grande banco como o Itaú, Banco do Brasil, Safra, mas está comprando um DPGE de um banco menor, só que existe essa garantia aí de até 40 milhões pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Vale aqui ressaltar também que quando nós falamos de DPGE, se você pegar um material desatualizado, certo? Ele fala lá de 20 milhões, essa foi uma atualização recente, já cai na sua prova aí, 40 milhões é a garantia do DPGE, depósito a prazo com garantia especial. Prazo mínimo do DPGE, 6 meses até 36 meses, mais do que isso não tem, sempre seguindo a tabela regressiva, e a rentabilidade do DPGE pode ser pré-fixada ou pós-fixada, como eu disse já anteriormente, foi criado também ali por conta da crise do subprime, no ano de 2009 foi criado o depósito a prazo com garantia especial. Mesma ideia do CDB, só que com uma garantia diferenciada. Te vejo na nossa próxima aula para a gente continuar aqui o nosso tema de renda fixa.